Boa noite, queridos. A paz do Senhor a todos. Queria compartilhar com vocês nesse tempo de meditação na palavra de Deus, tempo de estudo bíblico, a palavra de Deus que está em Mateus no capítulo 12, versículo 43 até o versículo 50. Diz assim a palavra: Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: Voltarei para a minha casa, de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém, ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: Eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Amém. Graças a Deus. Queridos, no final da década de 90, apareceu um lutador chamado Mike Tyson, muito violento e que vencia a maioria das suas lutas, estava há muito tempo invicto já, vencia a maioria de suas lutas no primeiro assalto. Pouco tempo depois apareceu um outro lutador chamado Evander Holyfield que o venceu, né? E foram perguntar para o Holyfield qual que era o segredo, qual a estratégia que ele usou para vencer essa luta, já que Mike Tyson era tido como invencível. E o Evander Holyfield disse o seguinte: olha, eu usei a mesma tática dele. Eu o ataquei no primeiro assalto, que era a tática que Mike Tyson usava. Eu estou falando dessas estratégias de luta, porque nós, como cristãos, nós temos uma luta constante contra o inimigo das nossas almas. E é interessante a informação que o Senhor Jesus nos traz aqui, a informação sobre a estratégia de Satanás. O contexto aqui é que Jesus tinha tido uma luta ali contra o inimigo e tinha vencido essa luta, né? Expulsando aquele espírito maligno daquele jovem, que era um jovem possesso, surdo e mudo. E é impressionante que o texto mostra que eles atribuíram aquela vitória de Jesus, dizendo que ele tinha feito isso pelo poder de Beelzebul, o maioral dos demônios. E então Jesus, na sequência de tudo isso aí, ele dá esta palavra, né? Dá esta palavra sobre a estratégia de Satanás. E eu creio que quando Jesus dá essa estratégia aqui, ele traz para nós também, queridos, como nós devemos ter as nossas estratégias. Ele mostra que nós devemos ter as nossas estratégias contra o inimigo, né? E eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, então, sobre esse tema, como combater a estratégia de Satanás. E eu queria dar aqui, em cima desses dois tópicos que nós lemos aqui, duas estratégias. A primeira estratégia é a estratégia de ter uma vida de compromisso com Deus. Durante muito tempo, a história toda revela isso, queridos, que o povo de Deus muitas vezes foi vencido pelo inimigo, porque eles eram libertos em determinado momento da história, né? Quando o inimigo os atacava, eles eram vencidos e eram cativos daquele inimigo. E quando eles clamavam a Deus, Deus libertava, Deus sempre levantava um homem, uma pessoa dele, alguém dele, grupos de pessoas dele, né? E o povo era liberto. Mas o que acontecia? O povo era liberto, e é o que Jesus fala aqui, né? Quando ele cita aqui, olha, que quando o espírito imundo sai do homem, né, anda por lugares áridos procurando repouso, isso é algo que se aplica tanto a nós como pessoas, como também a uma nação toda. Então, trazendo para a história do povo de Israel aqui, isso acontecia. O povo era liberto, né? O povo tinha um tempo assim de prosperidade, de bênção, de cura, mas eles não tinham um compromisso com Deus.
eles não buscavam a Deus. Então, quando nós olhamos para o texto aqui, nós vemos aqui que o demônio sai do homem, né? Mas o homem continua dizendo aqui no texto: eu voltarei para a minha casa. Ainda era a casa dele. Por quê? Porque aquela casa tinha sido desocupada, aquele coração tinha sido desocupado, aquela pessoa tinha sido liberta. O povo tinha sido liberto, mas o povo não buscava a Deus, o povo não clamava ao Senhor, o povo não se enchia do Espírito Santo, né? E da palavra de Deus. E conclusão, o espírito maligno voltava e se tornava o estado pior, né? Então o Senhor nos dá esta lição aqui, essa estratégia que nós devemos estar atentos. Não basta deixar alguns vícios, né? Às vezes nós vemos pessoas que pelo fato delas terem vindo para a igreja e terem abandonado alguns vícios, isso é muito bom, mas não basta somente isso. Há necessidade realmente que haja realmente uma transformação, que vem pelo fato de você ter um contato com a palavra de Deus, de você ter uma vida com Deus, de você ter a presença do Espírito de Deus na sua vida, né? Então, esse é um desafio para nós. Esse é um desafio para nós como igreja, né? Como família de Deus. E por falar em família, a segunda estratégia aqui é o que nós vemos no segundo texto que nós lemos. Porque diz o texto a partir do 46, falava ainda Jesus, ou seja, no íntere, faz parte da mensagem aqui. Falava o Senhor e, né, um aviso vem para o Senhor e diz lá, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. E Jesus então aponta para os discípulos e diz assim, olha, eis minha mãe e meus irmãos. O que o Senhor, o que essa reação de Jesus nos ensina, né? O que essa reação de Jesus nos ensina? Para nós termos vitória nessa estratégia de compromisso, o que é ter um compromisso com o Senhor? Eu creio que esse segundo tópico responde isso. Por quê? Porque o que nós aprendemos aqui de Jesus nesse segundo tópico, que ele atribui a pessoas que pertencem à sua família, ele atribui isso a pessoas que estão com ele, né? Por isso que ele aponta para os discípulos e diz assim, olha, meus irmãos e minha mãe são esses aqui. Estar com ele, né? Os irmãos e a mãe de Jesus estavam lá do lado de fora. Uma outra coisa que ele fala, que também fazer parte da família de Deus, aqueles que ouvem a palavra. Aqui nesse texto não está, mas o mesmo texto correlato lá de Lucas, capítulo 8, versículo 21, na parte A, diz aqueles que ouvem a palavra do Senhor, né? Aqueles que ouvem a palavra do Senhor. A estratégia de Satanás, ela tem vitória na nossa vida quando o nosso coração não está ocupado pela palavra e, consequentemente, não ocupado pelo Espírito de Deus, né? Por isso que nós vemos lá no Salmo 119, guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, nós vemos isso. Então é muito importante isso. E Jesus atribui isso. A família dele são aqueles que estão com ele, são aqueles que ouvem a palavra. E lá ainda no versículo 21 do capítulo 8 de Lucas, ele diz assim, e os que praticam a palavra, aqueles que ouvem e praticam a palavra. Jesus não está aqui, queridos, desmerecendo a família dele, né? A família de sangue. Mas ele está exaltando aqui o privilégio de participar da família espiritual, da família de Deus. Então, Jesus aqui não está negando a sua filiação ali, a sua mãe, e nós vamos entender isso porque lá na cruz ele se preocupa com a sua mãe, quando diz para o seu discípulo amado ali cuidar de sua mãe, né? E então ele não está de maneira nenhuma desmerecendo a família de sangue, mas exaltando a família espiritual. Eu quero concluir dizendo que essas duas estratégias de combate, quando a gente olha para a história do povo de Deus, elas falharam em muitos momentos. E a prova disso é que em muitos momentos aquele povo se tornou cativo do Senhor. Aliás, se tornou cativo do inimigo, né? E hoje ainda na igreja também nós vemos isso se repetir. Isso repetir na família de Deus hoje, que é a igreja.
Muitas pessoas nesse tempo de pandemia, né, abandonaram a vida piedosa. Não, é, não por tanto, nem tanto pela questão da pandemia, mas pelo fato de exatamente não estarem tendo essas estratégias na sua vida, uma vida de compromisso com Deus e uma vida de identificação com a família de Deus, né? Isso é muito perigoso. Por quê? Porque dessa maneira, irmãos, prevalece a estratégia do inimigo. Então tem muitas pessoas que hoje participam da igreja, são da igreja, têm lá o seu nome no hall de membro da igreja e vivem uma vida de derrota, porque não estão dentro desses princípios que Jesus estabeleceu aqui na sua palavra, né? E nós vemos então aqui os religiosos da época, né, blasfemando contra Jesus porque não entendiam isso, porque não viviam uma vida de compromisso com Deus e não viviam também uma vida piedosa, uma vida como família de Deus. Então eu queria deixar isso com você, compartilhar isso com você, para que você fosse aquela pessoa, aquele soldado do Senhor, né? Aquele soldado do Senhor. Repetindo aqui, quando Jesus estabelece a igreja, ele diz: as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E quando é que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor? Quando esta igreja é uma igreja que vive uma vida de compromisso e uma vida de intimidade com o Senhor da igreja. Deus abençoe sua vida. Eu não sei se de repente falando essa palavra, você de repente até identifica alguma coisa aí na sua vida aí, em que as coisas não estão correndo bem, em que as coisas estão da maneira assim, trazendo muita preocupação para a sua vida, mas essa reflexão mostra para a gente, né, que nós precisamos ter estratégias contra o inimigo das nossas almas. Temos estratégias para termos uma vida abençoada na presença de Deus. Amém? Eu queria orar por você aí aonde você está. Feche os teus olhos. Busque agora o Senhor. De repente Deus tem falado ao seu coração hoje que é tempo de mudar as suas estratégias, é tempo de se aproximar mais do Senhor, é tempo de ser aquela pessoa, não do lado de fora, mas ser aquela pessoa que está ali com o Senhor. Não aquela pessoa que ouve a palavra de Deus de uma forma distante, mas ouve a palavra de Deus de andar com o Senhor, de estar com o Senhor e de praticar também a palavra de Deus. Amém? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu oro agora buscando a Tua presença, pedindo, Deus, a bênção do Senhor sobre cada vida, Senhor Deus, que tem ouvido esta palavra, que tem ouvido esse desafio, ó Deus, esse desafio de ter estratégias, ó Pai, estratégias vitoriosas, ó Deus, contra o inimigo das nossas almas, estratégias, ó Deus, que vão nos conduzir a ter uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida liberta na presença do Senhor. Deus abençoa o teu povo, Senhor. Deus abençoa a tua igreja, ó Deus, para que seja uma igreja compromissada com o Senhor e uma igreja de vida de intimidade com o Senhor. Em nome de Jesus, eu oro assim e te agradeço. Deus abençoe, queridos. A paz do Senhor a todos.